Olá aos professores e a todos que estão assistindo esse vídeo. O meu nome é Júlia Soares Monteiro, eu sou graduanda do curso de Biomedicina e a minha tutora, a minha orientadora para a realização deste trabalho foi a Érica Romão Pereira. Eu escolhi como tema do meu TCC fazer uma análise epidemiológica da tuberculose na região sudeste do Brasil entre os anos de 2018 e 2021. A minha pesquisa teve como problema central saber qual foi o fator que influenciou a gradação do número de casos de tuberculose aqui na região sudeste do Brasil. Ou seja, eu quis apresentar o que aconteceu nesse período analisado de 2018 a 2021. Os casos eles aumentaram, eles diminuíram, como que foi e qual que foi a causa para essa variação. O meu objetivo geral foi realizar a análise epidemiológica aqui na região sudeste. Então, na primeira parte do meu trabalho, eu vou trazer um pouco de informações a respeito da tuberculose, como ela se apresenta aqui no Brasil, qual é o agente etiológico, como é feita a sua transmissão, como é o período de incubação e como é feito o diagnóstico e tratamento. Na segunda parte do meu trabalho, eu vou apresentar a situação epidemiológica no cenário nacional, no Brasil, e depois no regional. E na terceira parte do meu trabalho, eu vou trazer uma análise da região sudeste e qual foi, na região sudeste, o estado mais afetado nesse período analisado, de 2018 a 2021. Então, para a realização desse trabalho, eu utilizei de pesquisas bibliográficas e documentais. Elas eram voltadas para a epidemiologia da tuberculose e geralmente eram descritivas e quantitativas. E os dados que eu vou apresentar dos números de casos, eles foram todos colhidos no DataSUS, que é o Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde. E aí esses dados, eles são todos anexados no SINAM, que é o Sistema de Informações de Agravos de Notificações. Então, no meu primeiro capítulo, é apresentado o contexto histórico da tuberculose e de como ela chegou aqui no Brasil. E aí constatou-se que ela não se apresentava aqui antes e que chegou após o período de colonização. Eu também vou apresentar um pouquinho das taxas de incidência e vou falar, através das pesquisas, que a taxa de incidência ela é 2 vezes maior em homens do que em mulheres. E na população em geral, as mais atingidas são as que são socioeconomicamente vulneráveis e que vivem nos grandes centros urbanos, na grande cidade, né? O agente etiológico, que causa tuberculose é o Mycobacterium tuberculose. Ele é uma bactéria em formato de bastonete, um bastão, ela tem esse formato, e é intercelular, ou seja, ela cresce dentro das nossas células. O crescimento dele é lento em comparação a outras bactérias. A principal forma de transmissão dessa bactéria é pela pessoa contaminada e é feita pelo ar. Então, quando essa pessoa ela tosse, ela espirra, ela acaba contaminando, né, através das gotículas que são lançadas no ar, e aí nessas gotículas que estão presentes o bacilo, que é a bactéria. O período de incubação da tuberculose é de aproximadamente 4 a 12 semanas, que é quando a pessoa vai começar a apresentar os primeiros sintomas. É claro que pode variar, né? E aí ela vai começar a apresentar esses sintomas que são variados, mas que geralmente tosse excessiva e dor no peito. E aí existem muitos tipos de diagnósticos para diagnóstico de tuberculose. O exame clínico, ele é com base nos sintomas e no histórico do paciente. E aí tem o bacteriológico, que é realizado a baciloscopia de escarro, que aí a pessoa vai até o postinho de saúde e aí ela faz o escarro em um recipiente e aí esse material é enviado para análise. Também é feito o exame de cultura, para quando o teste de escarro ele tá negativo, mas continua se tendo suspeita de que sim, essa pessoa tá contaminada com a tuberculose. E aí se faz esse teste. O exame radiológico, que é o de raio-x, é usado para ver se tem lesões e quais são as extensões dela. E também tem um exame chamado PPD, que é a prova tuberculínica, que é utilizado para auxílio no diagnóstico. E aí é aplicado na pele, na parte superior, a tuberculina, e aí é esperado para ver se tem uma reação ou não.
E nós também temos o exame anatomopatológico, que faz onde eu trabalho, e que é quando se faz uma biópsia, e essa biópsia é mandada para análise macroscópica e depois microscopicamente. Temos também como é feito o tratamento. O tratamento, ele é ambulatorial e ele é feito nos postos de saúde, ele é supervisionado e ele é realizado com o uso de medicamentos num determinado período de tempo. No segundo capítulo, eu apresentei os dados epidemiológicos referentes dos casos notificados nacionalmente no Brasil. E aí constatou-se que o número de casos de tuberculose entre os anos de 2016 e 2019, eles apresentavam um aumento gradual. E aí, no ano subsequente de 2020 e 2021, houve um declínio desses casos notificados. No ano de 2018, foram mais de 94 mil casos notificados. Em 2019, esse número ele foi para quase 96 mil. E nos anos seguintes, de 2020 e 2021, teve uma queda. É tanto que em 2021 foram notificados 85 mil casos. Uma diferença com os anos anteriores, né? Ao fazer a comparação das regiões brasileiras, que são a Norte, a Nordeste, a Sudeste, a Sul e a Centro-Oeste, mais uma vez eu consegui visualizar e apresentei que sim, tem uma redução no número de casos notificados, mas que mesmo com essa redução e antes da pandemia de 2019 por Covid, a região Sudeste, ela sempre foi a região que mais liderava nos casos notificados anualmente. Por exemplo, hipoteticamente falando, se uma região apresentava 20 mil casos de tuberculose, a região Sudeste apresentava 40 mil. E então essa diferença de número de casos, ela sempre foi bem perceptível. No meu terceiro capítulo, eu abordei cada estado que faz parte da região Sudeste, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E a partir desses estados, eu fiz uma comparação dos casos notificados. E aí, o que pode ser observado é que nos anos de 2018 e 2019 ocorria um aumento dos casos notificados e que aí no ano de 2020 houve uma diminuição. O estado que vai mais apresentar casos notificados é São Paulo. Ele vai liderar em todos os anos analisados de 2018, 2019, 2020 e 2021. Ele sempre vai estar na frente. E aí o que se pôde concluir é que a diminuição de número de casos notificados e a consequente diminuição também na realização de exames, ele está diretamente relacionado com a pandemia que ocorreu em 2019 por Covid-19. Então, antes já era um desafio o controle da doença, então depois disso ficou mais difícil ainda. E para que haja a retomada do controle desses casos de tuberculose, a região Sudeste ela tem total relevância, porque ela é o local mais acometido no Brasil. E serão necessários, né, a implantação de métodos de controle para saber como que estão esses casos, fazer testagem de pessoas, fazer um monitoramento dos casos que já foram notificados e os que estão em andamento. Seria interessante, né, que houvesse uma maior agilidade na realização desses exames, para que seja possível dar um diagnóstico mais rápido e já iniciar o tratamento. Porque quando a pessoa faz o tratamento, ela para de transmitir para outras pessoas. E tudo isso, ele pode ser realizado com o que nós temos aqui no Brasil, que é um sistema que dá apoio, que é de acesso popular, que todos podem usar, né, e que é o SUS, que tem projetos de apoio e que podem ajudar muito no controle da doença. Então, meu trabalho foi esse. Quero agradecer a atenção de todos, dos professores, e espero que dê para entender o que eu quis apresentar aqui e que tenha suprido as expectativas. Então, muito obrigada a todos e até mais.